A queda no preço do arroz tem preocupado aí o setor produtivo, a indústria e também os consumidores. E aí pode impactar na próxima safra. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Valmir Rampinelli, ele que é presidente do Sindicato das Indústrias de Arroz aqui de Santa Catarina, que gentilmente nos atende aqui na Rádio H2O em Jaguaruna. Muito obrigado, muito bom dia, Valmir Rampinelli, obrigado por estar aqui na Rádio H2O. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Bem-vindo sempre, brigadão aí por nos ajudar a entender o que está acontecendo. A gente tem falado aqui, Valmir, com os produtores de arroz, não é? Sobre a preocupação com queda no preço, o leilão do arroz que o governo ofereceu, não teve muita procura. Agora a gente viu com a abertura da Expo Inter aí, um pacote de medidas, não é? Para tentar amenizar para o produtor. Vocês na indústria, como é que está essa oscilação no preço de arroz? Como é que a indústria está lidando com essa questão dessa oscilação? É prejuízo, é preocupação, aumentou a margem? Enfim, explica para a gente a visão do empresário na parte da indústria do arroz. É muito preocupante, além de preocupar a cadeia toda, a indústria também se vê preocupada, até porque o nosso custo fixo ele permanece. Nós temos os custos fixos, que é a mão de obra, que as embalagens subindo, a energia agora vamos ter um reajuste alto, né, da energia. Então esses custos fixos subindo, as margens despencando, o preço do arroz despencando. Nós entramos no ano com uma saca de arroz em 110 e estamos hoje a 60. Então é uma queda muito abrupta, uma queda livre. Isso prejudica toda a cadeia, prejudica o agricultor, que hoje o valor da saca não cobre os custos. A gente esteve ontem na Expo Inter, nós estivemos lá participando de algumas reuniões com algumas entidades, alguns economistas, e a situação do arroz realmente é preocupante. Do soja também foi nos apresentado preocupante, mas menos que o arroz. O arroz é o mais grave. Nós vemos que algumas alternativas, mas essas alternativas ainda são a longo prazo. A primeira seria exportar, aumentar a exportação, o Brasil exportar mais, vender mais para o exterior, só que nós temos uma volatilidade no câmbio. Nós não temos continuidade na exportação. O Brasil exporta quando lhe convém, quando o câmbio favorece. Quando não favorece, não exporta. Então, essa volatilidade prejudica muito também. O governo federal ele fez uma aquisição agora em torno de 100 mil toneladas. O que representa 100 mil toneladas? Nesse montante de mais de 12 milhões de toneladas no Brasil. Santa Catarina produziu 1,3 milhões de toneladas, então não deu nem 10% da produção catarinense. Agora lançou uma medida que vai adquirir mais 300 mil toneladas. Então nós precisamos chegar em aproximadamente 1 milhão, ou ultrapassar esse 1 milhão de toneladas para o governo regularizar os seus estoques, né? Ficar o estoque de passagem, estoques emergenciais, que está praticamente zerado. E nós tivemos no Brasil uma super safra que, alinhada com todo o Mercosul, nós produzimos 17 bilhões de toneladas. Brasil, 12,3, mais Paraguai, Uruguai e Argentina somam 17 milhões de toneladas. Paraguai produz tanto quanto Santa Catarina, e 80% da produção do Paraguai é destinada ao Brasil, por diversos fatores. Nós temos muitos brasileiros que estão lá plantando, então eles plantam já direcionados ao Brasil, e o Paraguai vende para o Brasil. Se aqui está 60, eles oferecem 55, se está 70, então o arroz do Paraguai vem para o Brasil. O Paraguai também não tem tradição de exportação para outros continentes, ele só exporta praticamente para o Brasil. E uma outra alternativa é aumentar o consumo. Nós, das indústrias, formamos um fundo, e esse fundo nós, a partir de agora, já vamos
iniciar uma campanha a nível nacional, mostrar os benefícios do arroz. Onde a farinha de trigo vai, a farinha de arroz também vai. E ela não contém glúten. Nós temos muitas pessoas celíacas que não podem mais comer trigo. Então vamos substituir todo bolo, pão, tudo por farinha de arroz. Nós temos os jovens que não estão consumindo arroz como deveria consumir. Temos o iFood, que é fácil, né? Uma ligação, uma mensagem, recebe um lanche, mas nós estamos vendo que o índice de obesidade está aumentando muito entre os jovens. Problemas de glicose alta, outros problemas que podem vir a partir dos 40 anos, né? Então, é uma preocupação também, uma preocupação com a saúde. E aí nós estamos fazendo a campanha mostrando os benefícios do arroz. O arroz, ele é rico em vitaminas B, o complexo vitamina B. Ele é rico em fibras, né? E ele serve para muitas coisas. Por exemplo, o leite de arroz. Quem tem intolerância à lactose, usa o leite de arroz. Nós temos o biscoito de arroz, que pode ser usado também nas dietas. Então, o arroz, ele foi o vilão por muito tempo, por alguns nutricionistas que diziam que o arroz engordava, que o arroz era o vilão da obesidade. E, na verdade, não é isso. Então, nós estamos com uma campanha na rua, a nível nacional, mostrando os benefícios do arroz. Mas, por aquilo que a gente ouviu, né, pelos números que nos foi apresentados lá, a nossa perspectiva é que no segundo semestre de 2026 é que as coisas podem começar a dar uma melhorada. Não quer dizer que vão melhorar, podem. Então, até segundo semestre de 2026, nós vamos viver nessa agonia, o arroz muito baixo na gôndola. E quando a mercadoria está baixa, o próprio consumidor ele não acredita nesse produto. Não. Ele tem que estar lá a um preço justo. Um quilo de arroz hoje a R$2, que uma família come durante 15 dias praticamente, um casal, é um valor insignificante, não. Até o próprio consumidor desconfia. Então, acho que nós precisamos fazer com que esse produto tenha mais valor. Acho que tu trouxeste uma informação interessante que a gente até pode abordar aqui, Joelson, com nutricionistas, enfim, essa substituição do trigo pela farinha de arroz, né? A farinha de trigo pela farinha de arroz, porque de fato a gente não nas casas aí, a gente, enfim, né, no dia, quase ninguém usa farinha de arroz, é uma certa para a dona de casa, para o público em geral, é uma certa novidade, né? Então há que se divulgar isso, se incentivar essa produção, porque tem uma outra questão, o trigo, o Brasil não é autossuficiente, né? Não, o Brasil não é autossuficiente. O trigo brasileiro vem da Argentina, é importado. Pois é. Então vamos usar a farinha de arroz. Nós aqui na nossa empresa, nós fizemos bolo, fizemos cavaquinho, tudo que nós fizemos aqui é feito com farinha de arroz. E de uma qualidade assim, ó, excepcional. É uma delícia. A maciez, né, de um bolo. A minha mãe completou 96 anos, dia 25, eu pedi para as nossas atendentes fazer um bolo, e fizeram um bolo de arroz. E ela adorou, e todos os que estavam lá adoraram o bolo de arroz. Então, acho que é por aí que nós temos que partir. E aí, muitos estão tendo intolerância ao glúten também. Exatamente. Né? Até pela modificação que houve com a semente do trigo. E aí tem prejudicado essas pessoas. Então, essa migração para a farinha de arroz é importante. Nós vamos trabalhar forte, trabalhar pesado para mostrar os benefícios. Eu só vou te pedir para não ficar falando muito dos pratos, porque eu sou gordo. E aí, sem almoço, a essa hora, tu começa a falar que fica bom. Como é que é o cavaquinho, Joel? Eu já estou aqui quase encerrando a entrevista, mas está muito bom por causa
Mas o biscoito de arroz não engorda. O biscoito de arroz Pode comer tranquilo. é muito bom, pode comer tranquilo. Esse as nutricionistas recomendam. E E é eu bom mesmo. também. E é Eu bom também. mesmo. É saboroso mesmo. Ô, Valmir, essa questão ainda nesse assunto da farinha de arroz, existe mercado que produz hoje? Como é que está essa produção? Porque, como o Bica falou, né, a gente não ouve falar muito. Existe, então, um mercado a ser explorado, mas já existe produção assim e demanda? Existe muita produção de farinha de arroz. Nós produzimos, outras empresas também produzem farinha de arroz. É que o mercado ainda não absorveu essa tendência da farinha de arroz. Até porque o primeiro bolo que você for fazer com farinha de arroz, ele não vai ficar bom, ele vai É, esfarelar, Uhum. porque ele não tem glúten. Então, ele não tem liga. Ele precisa ser colocado o ovo para fazer a liga. Aí, então, cada um vai encontrar o seu macete para produzir essa liga. Né? E essa liga pode ser feito com ovo, pode ter, tem outros produtos naturais também que podem ser adicionados para fazer a liga. Então, quando conseguir passar por essa experiência, aí não volta mais para o trigo, só que vai continuar com arroz. certo. E aí a gente está agora na época da produção, né? Os produtores estão já preparando ali as suas plantações. E como é que está essa perspectiva, então, vocês que atuam diretamente aí com os produtores, para essa próxima safra? Santa Catarina não vai haver redução de área, até porque as nossas áreas são todas provárzeas e aí elas só podem ser utilizadas para plantio de arroz. O Rio Grande do Nós, Sul reduziu, mas reduziu pouquinho, né? Ficou em mas cinco no por cento, Rio né? Grande do Sul, a gente viu ontem os números, inclusive pela Federarroz, vai reduzir em torno de 7 a 8%, né? 7 a 8% as áreas de arroz. O Centro-Oeste também vai reduzir bastante. Então, para o segundo semestre, pode haver esse equilíbrio entre consumo e produção. Mas Santa Catarina, por exemplo, os agricultores eles não estão tão capitalizados quanto na safra anterior. Então, o que vai acontecer? Ao invés de colocar 3 sacas de ureia ou adubo por hectare, vai colocar 2. Então, vai diminuir um pouco a produtividade, pode diminuir a qualidade também. Né? Então, são fatores que nós deveríamos fazer o contrário, né? Incentivar para produzir mais. Fala-se tanto em fome, fome, fome. Precisamos produzir mais para alimentar esse povo, né? E a gente vê que é o contrário, né? É, Eu me preocupa isso. Quando no ano passado a gente falava e tinha a expectativa de ter uma grande produtividade, uma produção grande em Santa Catarina, era motivo de alegria, né? Pô, motivo de satisfação. Coloca a semente na terra, ela dá o fruto e alimenta as pessoas, não tem satisfação melhor que isso. E aí a gente agora sente o problema dessa alta produtividade, dessa produção excelente. Né? A gente sabe que o ano passado e ano retrasado houve um problema muito sério, né, com a questão dos risicultores aí no Rio Grande do Sul, que é hoje o maior produtor, né, do país e que acaba afetando a gente aqui. Só que para o Rio Grande do Sul foi prometido alguma entrega, algum socorro, né, ajuda de emergência aí por conta das ações climáticas, enfim, dos problemas todos que eles tiveram lá. Tu estiveste na Expo Inter, para a indústria catarinense ou para a indústria arrozeira, né, no geral, há alguma promessa, algum socorro, algum subsídio, algo sendo entregue neste ano, não? O governo estadual, o Jorginho Melo, ele fez um decreto, já virou lei, da redução do ICMS da cesta básica, isenção total. Então, o arroz, a partir de setembro agora, ele está sendo entregue ao mercado com ICMS zero. Então, vai reduzir ainda mais o preço do arroz na gôndola, né? Uhum. Mas quem está renunciando receita seria o governo estadual, que renuncia essa receita do ICMS. Talvez aumente mais o consumo, não sei. Né? A gente só olha, quando fala cesta básica, nós só olhamos para o arroz. Eu acho que a gente às vezes esquece de olhar para todos os outros componentes da cesta básica, né? Que tem o feijão, tem o óleo, tem outros. Então a gente só olha para o arroz.
Nós vamos ter hoje, inclusive, uma palestra aqui na SIC, em Criciúma, com o secretário Cleverson, e a gente vai conversar também mais sobre essa lei de isenção do ICMS. Para ver se há como aumentar um pouco aí a margem, né? Para melhorar, não é nem aumentar, é melhorar a margem, porque a margem hoje não dá para aumentar, ela está negativa. Tem que tentar melhorar a margem. Não, é verdade, é negativa. Encontrei ontem, a gente teve essa palestra, e antes nós tivemos uma conversa com alguns empresários, inclusive do Rio Grande do Sul e daqui. Muitos colocaram que eles vêm trabalhando com uma margem negativa. Uhum. Agora, em agosto, que ela conseguiu zerar. Até pelos altos estoques que tinham, né? Trabalhava com estoque alto, o preço caindo vertiginosamente, em queda livre, as margens se tornaram negativas. E aí, como que a indústria pode investir? Como que a indústria pode se manter, né? Ô Valmir, e algo que foi implementado do governo Temer para o governo Bolsonaro e não foi revisto até agora, ou ao menos, me corrija se eu estiver equivocado, mas me parece que até agora no governo Lula ainda não foi revisto, não se voltou atrás, nesse baixo estoque de regulação nacional, né? A Conab não tem os tais estoques para 2 anos, para 3 anos, que era o que se imaginava que um país tenha que ter para garantir o abastecimento da sua população. Esse estoque nacional não foi refeito a contento, né? Não. A Conab não tem estoque para 6 meses. É isso. Então, só que o governo alega que não tem recursos. Sim. Nós estivemos reunidos com o presidente da Conab, o próprio ministro da Agricultura. Eles alegam que não tem recurso, não existe recurso para essa aquisição. Então, o que nós vamos fazer, né? Só que para importar teria, né? Na época das cheias, aí sim, aí poderia importar 1 milhão de toneladas, né? Da China. Então, e para salvar os nossos risicultores, as indústrias também, para que elas tenham vida e consigam investir em tecnologia e dar empregos, aí faltam recursos. Mas nós temos que lutar com aquilo que nós temos. Né? E é o ideal quando a gente conversa com vários economistas sérios, eles dizem que o estoque de regulação do governo, além desse lado econômico, de ajudar o agricultor e a indústria local, quando dá uma crise, como aconteceu lá, né, com a enchente do Rio Grande do Sul, tu tem o estoque para abastecer, tu não tem que sair correndo desesperado atrás de arroz de fora, né? Mantém a nossa produção aqui em ordem, né? É evidente, nós vemos a Índia, quando houve a pandemia, o Covid, o que a Índia fez? A Índia fechou as fronteiras e manteve o seu estoque alto para alimentar a população, que é muito alta, a população da Índia. Manteve durante 3 anos as fronteiras fechadas. Então, ela formou um estoque alto para eventuais crises mundiais ou crises, né, no próprio país, assim como nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos essas cheias, e aí houve uma redução da oferta do arroz em casca, não chegou a faltar, mas houve uma escassez. E o governo, se ele tivesse o estoque regulador, colocaria o produto dele no mercado, para os picos não serem... Eu sou contra tanto pico para cima quanto para baixo. O arroz a 120, ele é interessante no momento, mas a longo prazo ele não é interessante. É porque despenca o consumo, né? Claro. E o arroz a 60, ele pode ser não é nem interessante para o consumidor no momento. Então, e a longo prazo ele é desestimulador para o risicultor. A indústria, que se continuar nessa batida, vai deixar sucatear o seu parque fabril, porque não tem como reinvestir, né? E o arroz é muito abrasivo, ele requer manutenção constante, né? Agora, o presidente, o país pagando uma taxa de juros de 15% com essa nossa inflação de abaixo de 5%, nós não vamos ter dinheiro para o risicultor e para a indústria nunca. A gente tem que pagar 1 trilhão por ano de juros para o banco, aí não tem como, né? É isso aí, vai faltar dinheiro, vai faltar recursos sempre. E ainda a gente viu lá que as notícias e as perspectivas não são muito animadoras. Se tudo correr bem, final de 26, a Selic ainda vai estar em 2 dígitos, 12,5, se correr tudo bem, né? Então, não tem como se sustentar, pagar um juro desse, né? Aí não tem governo que se sustente.
Não tem como. Eu lamento que o Brasil não consiga mudar essa política. Entra governo, sai governo. A prioridade é proteger o juro da dívida do governo com o banco. A prioridade Bom, não é investir no nosso produtor, na nossa indústria, enfim, lamentável. e nem no trabalhador, porque o que o governo federal fez agora? Ele liberou um crédito, uma possibilidade dos colaboradores, quem está fichado, contratado, ir no banco e contratar um empréstimo, dando como garantia o seu fundo de garantia. Uhum. E nós da empresa, nós temos que reter até 35% dele para garantir o empréstimo que ele fez. E sabe a que juro? 7% ao mês. 7% ao mês. Nós estamos dando corda para ele se enforcar. É. Não é possível isso. Hoje eu voltei indignado com isso aí. Eu voltei indignado. A gente debateu muito lá ontem sobre isso. Eu vou fazer uma reunião e mostrar para o nosso pessoal um pouquinho mais de educação financeira para eles. A 7%, 3 meses, quanto é que vai dar? E aí vem as críticas. A empresa paga mal, essa empresa não dá para trabalhar. Ele vai estar insatisfeito, porque ele já comprometeu o salário dele lá, está pagando juro para o banco. Ele vai estar argolado de um lado e vai reclamar do lado errado. Vai reclamar do outro, vai reclamar do lado errado. Isso aí ainda nos deu mais trabalho, porque nós temos que fazer essa operação, reter esse contrato dele e repassar ao agente que financiou. É uma infelicidade, diga, João. É só questionar, o Valmir, qual seria hoje o valor ideal da saca, assim, para vocês pelo menos empatar, né, o produtor, as indústrias empatarem ali os investimentos. Não estamos nem falando de lucro nesse momento. 75 a 80 reais para o agricultor dizer assim, eu vou continuar plantando, eu vou, né? Aquele que paga a renda aí ainda fica um pouco apertado. Mas aí então vamos reduzir os insumos, né? Vamos baixar os insumos. Vamos dar oportunidade. Vamos tirar os impostos de todos os insumos que tem, né? Vamos tirar os encargos sociais que tem, que o agricultor também tem. Vamos diminuir. Acho que não é só elevar o preço. Se nós não temos condições de dar um alimento a um preço justo para o consumidor, vamos reduzir os impostos. Mas o que o governo faz é o inverso. Para o produtor de arroz, o insumo também é importado? Alguma coisa importada, mas ele tem um reflexo, né? Os reflexos indiretos. Os reflexos indiretos de tudo. As peças, né? As peças dos tratores, algumas são importadas, alguns maquinários aí vêm da China, outros vêm dos Estados Unidos, outros... Então, existe um reflexo, não existe uma atuação direta, né? um reflexo direto, mas existe um reflexo indireto. Valmir, te agradecer, presidente, pela atenção conosco, pela gentileza desse tempo generoso conversando conosco aqui, nos ajudando a entender e a passar para o nosso público um pouco da situação do rizicultor, da indústria do arroz, dessa que é tão importante para o nosso sul do estado, para Santa Catarina, mas especialmente aqui para o sul do estado, e que eu acho que, lamentavelmente, pelo que tu disseste, até o ano que vem ainda vai se segurar uma situação meio triste ainda, meio prejudicial ao nosso produtor. É isso aí. E vamos consumir bastante farinha de arroz e biscoito de arroz. Depois que eu comecei a consumir arroz, eu deixei 10 quilos lá fora. E não quero Vamos compartilhar essas receitas aí. Eu sou um abençoado pela natureza na saúde, que eu não vim com a doença celíaca, eu não desenvolvi ainda, porque eu consumo muito pão. Né, então, assim, eu vou tentar partir para essa do arroz. Se o senhor quiser fazer uma prova gourmet aí desse material, vocês já sabem como produzir, a gente vai com o maior carinho do mundo visitar a indústria aí para experimentar isso. Vamos marcar que eu vou fazer. Vou pedir para fazer um bolo especial para ti. Maravilha. Presidente Valmir Rampinelli, obrigado pela atenção conosco. Seja bem-vindo aqui na H2O. Beleza. Um grande abraço. Obrigado a todos.